gente que, né, que achava que nunca seria pega e aconteceu, né? No dia 16, na quinta-feira, a gente teve a quarta fase da Operação Compliance Zero, né? A PF prendeu dois peixes grandes, pessoal, nesse esquema aí do Vorcaro. O primeiro deles foi o Paulo Henrique Costa. Ele é ex-presidente do BRB, né, o Banco de Brasília, que ia comprar o Master e teve um prejuízo bilionário com a liquidação do banco. E a outra pessoa, né, o outro peixe grande que foi preso foi o Daniel Monteiro. Ele é advogado de confiança do Vorcaro. E o que torna, pessoal, essas duas prisões tão importantes não é só o que eles dois fizeram, é o que eles podem contar para a gente. Mas vamos falar um pouco desses dois. O Paulo Henrique Costa, ele presidiu o BRB de 2019 a 2025. O BRB, né, vocês sabem, é um banco público, é dinheiro do contribuinte que está lá, contribuinte do DF. E sob o comando dele, o BRB comprou 12 bilhões de reais em carteiras de crédito do Banco Master, né? Carteiras que, segundo a PF, eram fraudulentas, né? Não tinham lastro. O BRB pagou bilhões por ativos que não valiam um centavo. Então, a pergunta é óbvia. Por quê? A PF encontrou a resposta nos celulares do Vorcaro, né? Propina. Né? 6 imóveis de luxo em São Paulo e Brasília, 146 milhões de reais, e as mensagens, elas são explícitas, né? A decisão do André Mendonça menciona essas mensagens que eles pegaram. O Paulo Henrique, do BRB, e o Vorcaro, ele estava ali trocando mensagem, negociando apartamentos, como quem está escolhendo um presente de Natal. Aí o Paulo Henrique fala assim pro Vorcaro: olha, eu fiz as contas, tá? Para chegar ao valor que a gente combinou. Aí o Vorcaro responde, pedindo para a corretora resolver. Assim, olha, falando para a corretora: olha, ô corretora, eu preciso desse cara feliz, tá? Reverte isso aí, esse cara tem que estar feliz. É o famoso faz-me rir. O Vorcaro queria fazer né, os seus companheiros ali de mutreta felizes. Ó, preciso dele feliz. Aí o André Mendonça pegou essas mensagens e foi direto na decisão dele. Falou que o envolvimento do Paulo Henrique do BRB não se limita a uma negligência administrativa. Não era só, ele deu mole, né? Não foi só isso. Isso aí alcança, em tese, a adesão consciente ao arranjo criminoso. Então, o André Mendonça está chamando o Paulo Henrique Costa de verdadeiro mandatário dos interesses do Vorcaro dentro do BRB. E tem mais. A PF descobriu que o Paulo Henrique fabricou documentos para sustentar a defesa dele. Contratos antedatados, então botaram data prévia, planilhas manipuladas, procurações bem atípicas, estranhas. A Folha de São Paulo disse que a defesa que esse cara fez para provar a inocência dele, esse ex-presidente do BRB, virou prova contra ele. Ele montou um monte de documento fraudulento ali, apresentou e, quer dizer, piorou a situação dele, que já era muito ruim. O segundo preso é o Daniel Monteiro. Ele é advogado, ele foi preso em São Paulo. E a Gazeta do Povo descreveu esse cara como sendo o homem que pode entregar figurões da República. Vou botar aqui. Ó, quem é o advogado do Master que pode entregar os figurões da República? Aí tá aí o Daniel Monteiro. E a PF, ela explica por quê. O Daniel Monteiro, ele não era um advogado comum. O André Mendonça chamou esse cara de operador técnico e estrutural da engrenagem criminosa. Então, ele criava as empresas de fachada, registrava em nome de terceiros, ele usava o próprio escritório dele como endereço, administrava os fundos para lavar dinheiro. Então, segundo as investigações, foi esse cara que montou a estrutura para esconder os imóveis da propina do Paulo Henrique Costa. Nas mensagens que ele trocou com o Vorcaro, ele se apresenta como o profissional que vai viabilizar a operação de ocultação. Então, a PF apontou que ele recebeu 86 milhões de reais do Banco Master. Era o segundo maior beneficiário individual do esquema. Ele sabia de tudo: contratos, fundos, fluxos de dinheiro, quem recebia o quê. Né? A Gazeta do Povo ouviu fontes ligadas à investigação e eles dizem o seguinte,
que é justamente esse domínio das estruturas que faz desse cara uma figura-chave para tudo o que pode vir à tona ainda. Então, agora o que importa? Esses dois vão falar? Né, o Paulo Henrique Costa e o advogado Anel, será que eles dois vão falar? Bom, vamos começar pelo Paulo Henrique. O ex-presidente do BRB foi aconselhado a fazer delação, mas insistiu em defesa com documentos falsos. Então, a Folha disse que ele foi aconselhado a delatar antes de ser preso, ele recusou, ele dizia que era inocente, ele estava abalado ali, a esposa parece que pediu separação, ele mergulhou numa defesa técnica obsessiva, reuniu documentos, contratos, mensagens com gente do Banco Central, ele achava que ele ia se salvar nos papéis, mas não se salvou. Os papéis que ele juntou tinham vários documentos forjados, e a PF já sabia. Então, o que aconteceu? Agora ele está na papuda. A defesa dele diz que descarta a delação neste momento. Tá? Neste momento, está descartada. Mas a Gazeta do Povo reportou que a defesa não exclui completamente a hipótese de delação. Está começando a considerar, né? E que essa decisão pode ser reavaliada futuramente. Então, aqui está o ponto. O Paulo Henrique Costa não era o líder do esquema. Ele era o homem de dentro do banco público. Se ele delatar, ele pode entregar gente acima dele, gente que ele ajudou, gente que se beneficiou. E como ele não está no topo da cadeia alimentar, ele está ali na meiuca, ele tem muito a ganhar com uma colaboração. Ocorre o seguinte, se outros delatarem antes, a delação dele pode perder o valor. Então, ali é a corrida maluca dos delatores. Um precisa delatar antes do outro. Porque se o outro for delatar o negócio que já foi delatado, a delação dele perde valor e ele pode perder o benefício. Então, a janela está se fechando. Já tem um monte de gente aí na corrida maluca da delação. Agora é o momento dessa corrida dos presos para delatar. Né? Quem chegar primeiro vai levar a maior vantagem. Agora, vamos lá, vamos ver. Vamos passar aqui para o advogado, né? O advogado Daniel Monteiro. Esse, eu acho que é um dos caras que mais preocupam quem está lá em cima. A Gazeta do Povo foi direta. Ele é o advogado que pode entregar os figurões da República. Eles usaram essa expressão. E eles falaram que fontes disseram para eles, né, para o jornal, que o domínio desse advogado sobre a estrutura do esquema é o que faz dele ser uma peça-chave, não apenas para entender o que foi descoberto, mas para o que ainda pode vir à tona. Ele era o arquiteto jurídico do esquema, ele desenhava as estruturas da ocultação de patrimônio, ele sabia para onde ia cada real, cada dólar, sabia quem recebia, sabia quem mandava pagar. Se esse cara abrir a boca, não cai só o Paulo Henrique, vai cair gente de toga também, certeza. Então a PF foi perguntada sobre a delação desses dois e não descartou. Tá? Nada está descartado até agora. O diretor de investigação, que se chama Denis Cali, ele disse numa coletiva que a delação é o meio de obtenção de prova e que cabe ao preso avaliar se ele quer colaborar ou não. Vocês já sabem o que a CPI revelou sobre o Banco Master e o STF, né? Os 80 milhões ao escritório da empresa do Moraes, os negócios da empresa do Toffoli com o cunhado do Vorcaro, as viagens de jatinho, o uísque de 3 milhões em Londres, enfim. Se o Paulo Henrique ou o Daniel Monteiro delatarem, especialmente o Monteiro, que era o operador que via tudo, essas informações da CPI deixam de ser denúncia parlamentar e viram prova nos autos de um inquérito criminal. E é por isso que essa semana foi tão importante, né? Não pelas prisões em si, mas pelo que vem depois. A gente já está sentindo o cheiro daqui. São dois homens que sabem demais que foram presos. Eles têm muito a perder e também têm muito a ganhar caso eles falem. Então, a cada dia que eles passam na cadeia, a pressão vai aumentando. A cada fase da operação, o cerco vai apertando. A conta está chegando, pessoal, e está muito legal de acompanhar isso, né? Esses figurões, né, das altas rodas, quando eles são presos,
eles ficam doidos lá dentro, querendo sair. Então já tem Vorcaro, já tem esse Paulo Henrique Costa, já tem esse advogado Daniel, né? Com certeza algum deles vai falar. E todos eles, me parece que têm interesse, né, direto de fazer essa delação. Beleza, pessoal? Terminamos aqui então a nossa pauta número 2. Vamos para a nossa pauta número 3. CPI do crime organizado. Uma aguinha aqui. A garganta tá começando a... CPI do crime organizado. Como se diz em alemão, eine große Konfusion. Eine grosse Confusion. O Gilmar não tá muito bem na fita, não. Vocês viram que teve um quase indiciamento aí do Gilmar, do Toffoli, do Moraes e do Gonê na CPI do crime organizado, né? Na terça-feira, dia 14, aconteceu uma coisa histórica no Senado. Pela primeira vez na história do Brasil aconteceu isso. O relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, apresentou um relatório de 221 páginas pedindo o indiciamento de 3 ministros do STF. Isso foi muito maravilhoso, né? Primeiro, né, Dias Toffoli, segundo, Moraes e terceiro, Gilmar. De quebra, ainda pediu o indiciamento do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Tudo crime de responsabilidade, né? Os mesmos crimes que podem levar a um impeachment. Nunca antes isso tinha acontecido, né? Uma CPI tinha pedido indiciamento de ministro do STF, nunca. E o fato de ter acontecido agora diz muito sobre o ponto a que chegou esse tribunal. O relatório foi rejeitado? Foi rejeitado por 6 votos a 4. Né? Depois teve manobrinha, né? Teve manobrinha, sempre tem. Depois que o Palácio do Planalto trocou os membros da CPI ali de última hora, aí eles conseguiram derrotar esse relatório. O próprio Alessandro Vieira disse: isso foi uma intervenção direta do Palácio do Planalto. Eles sempre fazendo ali as tramóias deles, né? Uma coisa impressionante. Mas o relatório existe, os fatos estão lá, estão documentados, tá? O documento já está no mundo. O Toffoli e o Moraes, vocês estão carecas de saber, né, por que eles, né, foram indiciados. No caso do Toffoli, claro, né, o caso envolvendo Tayaya, os voos do jatinho, enfim, vocês já estão carecas de saber. No caso do Moraes, a mesma coisa. 129 milhões para a mulher, mensagens que ele trocou com o Vorcaro perguntando para ele, aí, conseguiu bloquear? Enfim, coisas que vocês estão carecas de saber, a gente fala aqui no TV em Justiça desde sempre. O Gilmar Mendes, ele foi indiciado também, só que o caso dele é um pouco diferente. Ele não é acusado de negócios com o Banco Master. O crime dele é outro. Ele quer blindar os colegas. Ele usa o poder do cargo para proteger o Toffoli e obstruir o Congresso Nacional. E ainda tem o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, né, que também estava lá na farra do Whisky Macallan em Londres. O Gonet é o cara que deveria fiscalizar os ministros do STF. Ele tem o monopólio constitucional da ação penal contra esses caras. Só ele pode agir. O crime de responsabilidade do Gonet é ser patentemente desidioso no cumprimento de suas atribuições. Está no artigo 40, item 3 da Lei 1079, a Lei do Crime de Responsabilidade. Então, o Gonet é a raposa cuidando do galinheiro. E agora vem a parte que revela tudo, são as reações. Como é que essa galera reagiu? Quando você é inocente, você se defende fazendo o quê? Esclarecendo os fatos. Agora, quando você é culpado, você ataca quem te acusa. O Gilmar Mendes, ele subiu na tribuna da segunda turma no mesmo dia desse indiciamento. E ele disse que o relatório flertava com arbitrariedades. Vocês estão me vendo bem? O senhor está dizendo que está desfocado? Isso é coisa da internet. Melhorou, pessoal?
Alô, alô, testando. Alô, alô, testando. Testando, testando. Beleza. Então, assim, o Gilmar estava dizendo que esse relatório do Alessandro Vieira era um erro histórico. O Gilmar ele não enfrentou um fato sequer. Ele não explicou por que ele aceitou uma petição num processo morto, não explicou por que ele mandou destruir provas. Em vez disso, o Gilmar pediu à PGR que investigasse o Alessandro Vieira por abuso de poder. E pediu para quem? Para o Paulo Gonet. O mesmo Gonet que também está no relatório. Ou seja, um acusado pedindo para o outro acusado investigar quem acusou os dois. E ele ainda disse assim, debochado, lá no meu Mato Grosso, dizem, não me convide para dançar que eu posso aceitar. Adoro ser desafiado, ele falou. Aí o Toffoli, por sua vez, chamou o relatório de excrescência e aventura eleitoral. E ameaçou, claro, dentro de uma sessão do STF, ele ameaçou caçar eleitoralmente o senador que o denunciou. É assim que esses caras agem. É assim que esses caras agem. Ele falou assim, o Toffoli falando do Alessandro Vieira, essas pessoas não merecem a dignidade de ter a possibilidade de ser elegível. Ameaçando mesmo o Alessandro Vieira. Quer dizer, o ministro que recebia dinheiro de empresa ligada a investigado, ameaçando caçar os direitos políticos de quem o denunciou, usando o próprio cargo dele para retaliar. Já o Alexandre ficou caladinho ali na dele, ficou em silêncio. Acho que não tem mais o que ele possa falar, né? Acho que ia ficar pior. Né? Sempre quando ele fala, depois vem o desmentido, né? Aí dessa vez ele resolveu ficar calado. Bom, e para completar, veio a notinha do presidente do STF, Fachin. O Fachin, pessoal, esperou o relatório ser rejeitado. Ele esperou lá os 6 votos do Planalto, pra, né, fazendo o trabalho sujo. Aí só depois disso ele foi lá e publicou a nota. Vamos ver essa porcaria de nota? Não é isso não. Cadê a nota? Aqui, nota da presidência do STF. A presidência do STF repudia de forma enfática a indevida inclusão e o alegado envolvimento dos ministros Moraes, Toffoli e Gilmar, indevidamente mencionados no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Crime Organizado. A presidência reconhece que é uma garantia fundamental da democracia o exercício das comissões parlamentares de inquérito, pererê, desvios de finalidade temática dessas comissões, todavia, enfraquecem os pilares democráticos, ameaçam os direitos fundamentais de qualquer cidadão, ninguém está acima da lei, pererê parará. O Supremo reafirma que seguirá firme. A presidência se solidariza, por isso, com os colegas ministros mencionados no relatório, né, sobre a CPI. Quer dizer, por que o Fachin tem que se meter nesse tipo de coisa, né? Por que ele precisa se meter? O Fachin, ele se desmoraliza. E ele desmoraliza o judiciário. Né? Dizer que a presidência do STF repudia de forma enfática a indevida inclusão dos ministros no relatório. Mas quem é ele para dizer o que o Congresso tem que resolver, não tem que resolver? Dizer que está repudiando, né, uma decisão ali dos parlamentares. Ele está dizendo que houve desvio de finalidade das CPIs, se solidarizou com os colegas. Ó, repara só na lógica. Para o STF, investigar ministros por crimes documentados enfraquece os pilares democráticos. Mas os ministros tomarem o uísque de 3 milhões lá com um banqueiro investigado, enquanto a esposa de um deles está recebendo 80 milhões do mesmo banco, isso não enfraquece o pilar democrático, né? Isso está tranquilo. Ministros mandando destruir provas contra os colegas, isso não enfraquece o pilar democrático.
Ministro voando de jatinho de investigado, isso não enfraquece o pilar democrático, tá tudo certo, né, pro Fachin. Para ele, o que enfraquece a democracia é a CPI. É um instrumento que a Constituição criou justamente para fiscalizar o poder. E ministros do próprio STF acharam a nota do Fachin fraca demais. O fraquinho, como eles dizem aí nos bastidores, né? Uma notinha tímida, tardia. Eles queriam mais. Eles queriam uma reação mais agressiva do Fachin contra o Senado. Para mim, essa nota já é uma barbaridade, não tinha que ter sido dada. Mas os outros ministros queriam mais, queriam que o Fachin pegasse mais pesado contra o Senado. Então, a prioridade não era explicar os fatos. Eles queriam cerrar fileiras, eles queriam proteger a corporação, custe o que custar. Mas fechando aqui, o relatório foi rejeitado, mas os fatos em si, eles não foram contestados. Nenhum dos 3 ministros negou a degustação de uísque Macallan, ninguém negou o contrato de 80 milhões, ninguém negou viagem de jatinho, ninguém negou a destruição de provas. O que eles fizeram foi atacar o mensageiro, foi ameaçar o relator Alessandro Vieira, foi pedir que o próprio acusado investigue o acusador. Isso é o STF de 2026. Um tribunal que não presta contas a ninguém, que ameaça quem ousa fiscalizá-lo, que usa o cargo para se blindar, que manda destruir provas, que viaja de jatinho de investigado, que recebe 80 milhões pelo escritório da esposa, que quando está encurralado, não se defende nos fatos, ele ataca quem está perguntando. Há 2 exemplos, pessoal, dessa postura defensiva do STF. A gente vai ver aqui 2 vídeos que viralizaram essa semana. São 2 vídeos, assim, absolutamente ridículos. Os dois protagonizados pela repórter Tawane Catan, da Oeste. Já deixo aqui os meus parabéns à repórter Tawane Catan, que ela conseguiu deixar os caras na defensiva. Vou colocar aqui os vídeos para vocês verem. Olhem só que coisa ridícula. Eu sou da imprensa, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. É sobre a palestra em relação à democracia. Ministro, em relação à democracia, como existe democracia em meio a tantos escândalos que têm aparecido? Ministro. Acho que ficou meio... Passou o vídeo direito para vocês? Para mim ficou meio paralisado. Deixa eu tentar passar de novo aqui. Passou direito? Passou, né? A minha imagem ficou ruim de novo? Alô, alô, testando. Alô, alô, testando. Beleza. E vamos olhar agora o vídeo 2, também protagonizado lá pela Tawane Catan, da Revista Oeste. Configura abuso de autoridade, já que já foi pedido até mesmo cassação e inelegibilidade contra o senador Alessandro Vieira? Eu desejo a vocês um bom trabalho e uma boa manhã. Quer dizer, ela perguntou e ele não respondeu. Desejou um bom trabalho, uma boa semana e saiu na maior. Que coisa ridícula, né? Que coisa ridícula. Bom, o Alessandro Vieira disse que a rejeição reflete apenas um atraso na pauta e que pode não acontecer agora, mas tem data para acontecer. Eu acredito nisso, porque o relatório está publicado, 221 páginas, qualquer brasileiro pode ler, e os fatos são tão graves, tão documentados, tão irrefutáveis, que nenhum voto de comissão vai conseguir apagar. Beleza, pessoal? Vamos para a nossa pauta número 4. Estamos com 7.300 telas sintonizadas aqui no TV em Justiça Agora, em todos os veículos, YouTube e X.
Pessoal, assim, eu não tenho como melhorar aqui a imagem, é questão da internet. Olha que eu modifiquei aqui, eu melhorei o equipamento, né? Como eu falei para vocês, deixei $3.000. Quanto é que dá isso em reais? Deve dar quase uns R$18.000 lá na Apple Store. Troquei o equipamento, troquei cabo. A internet eu pago a mais cara que tem e não consigo resolver definitivamente. Mas enfim, vamos lá. Vamos para a nossa pauta número 4. Vamos falar sobre a ofensiva do STF contra o Flávio Bolsonaro. Bom, pessoal, vamos falar aqui dessa outra notícia que saiu essa semana, que quando você olha com atenção, tem ali um padrão muito parecido. É sobre o inquérito que o Alexandre de Moraes abriu contra o Flávio Bolsonaro por uma suposta calúnia contra o Lula. Eu vou explicar o que aconteceu, vou fazer a análise jurídica e vou falar também sobre essa ideia que está circulando de que o Flávio poderia ficar inelegível por causa disso, porque essa última parte é importante e precisa ser trazida com cuidado aqui. Vamos lá. No dia 3 de janeiro desse ano, o Flávio Bolsonaro publicou um post no X. O Flávio disse: Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas, tal. Ele coloca ali uma imagem do Maduro, né? Do Maduro sendo preso pelas forças americanas, ao lado de uma manchete sobre o Lula, né? E escreveu isso aí, que o Lula vai ser delatado, tal. Esse foi o problema. A Polícia Federal levou esse post até o Alexandre de Moraes a pedido do próprio Ministério da Justiça, ou seja, do governo Lula, dizendo que isso aqui configuraria uma calúnia. E o Moraes, no dia 13 de abril, acatou esse pedido e abriu o inquérito. A PF agora tem 60 dias para investigar isso aqui. Mas por que vai investigar? O que tem para investigar se a gente já tem? O que aconteceu é isso aqui. Vai investigar o quê? Ele disse isso. A questão é saber se isso aqui configura algum crime ou não. Não tem nada que investigar, correto? Aí o Flávio reagiu dizendo que recebeu a decisão com profunda estranheza, que a publicação carece de tipicidade penal, ou seja, que não há nenhum crime nisso aqui. E como a gente vai ver, o Flávio tem razão nisso. Vamos começar pela questão mais óbvia. Primeiro, imunidade parlamentar. O artigo 53 da Constituição Federal é muito claro. Diz que deputados e senadores são invioláveis. A palavra da Constituição é essa, invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Isso não é um privilégio, pessoal, criado à toa. Isso é uma garantia do regime democrático. Se um parlamentar pode ser processado criminalmente por criticar o governo, por fazer denúncias, por fazer oposição, então não existe oposição de verdade. Você vai ter parlamentar com medo de falar, parlamentar que se autocensura. E, no fim das contas, um legislativo que não fiscaliza o executivo. É para isso que a imunidade existe. Mas aqui vem um problema. Desde o episódio do Daniel Silveira, em 2021, o STF adotou uma posição de que a imunidade parlamentar não é absoluta, o que já era a posição tradicional quando o parlamentar age fora do exercício do mandato, mas foi além, passou a flexibilizar a imunidade também para declarações claramente relacionadas ao exercício político. No caso do Daniel Silveira, o STF condenou um deputado e ainda cassou a graça presidencial que tinha sido concedida a ele por decreto do Bolsonaro. Então, na prática, o que a gente tem hoje? A gente tem uma imunidade parlamentar que a Constituição garante com a palavra inviolável, mas que o Supremo, na figura do Moraes, decidiu que pode ser afastada quando convém. Isso é uma instabilidade, pessoal, muito grave para o sistema democrático, porque uma garantia constitucional que pode ser retirada quando o juiz entende que deve ser retirada, na prática, não é uma garantia, né? É uma concessão revogável judicialmente a qualquer momento. Mas a gente vai além da imunidade aqui. Mesmo que a gente ignorasse a imunidade parlamentar por um momento, o que existe no post do Flávio que seria criminoso? Bom, o que é calúnia, pessoal? Tecnicamente, o artigo 138 do Código Penal diz que calúnia é imputar falsamente a alguém
fato definido como crime. Isso significa que, para você configurar a calúnia, você precisa de 3 coisas. Primeiro, que a afirmação seja falsa, certo? Segundo, que você impute um fato específico e concreto a terceiros. E terceira coisa, você precisa que esse fato específico e concreto seja um crime. Agora, olha aqui o que o Flávio escreveu. Ele disse que o Lula será delatado. Isso é uma previsão política, isso é um desejo, não é uma imputação de crime. Ele listou crimes que são exatamente os crimes pelos quais o Maduro está sendo processado internacionalmente. Crimes que o próprio governo americano atribui publicamente ao regime venezuelano, com o qual o Lula tem histórico notório de proximidade, todo mundo sabe. O Flávio não inventou nada. Ele estava comentando sobre a prisão do Maduro, que tinha acabado de acontecer, e estava fazendo uma crítica política sobre as relações entre o Lula e o regime. Certo? Isso não é crime. Isso é, no máximo, uma acusação de cunho político, do tipo que a oposição tem obrigação de fazer. Se fosse crime dizer que um político tem ligações suspeitas com regimes autoritários, metade do Congresso estaria preso. A própria esquerda faz isso contra os adversários todos os dias. A assessoria do Flávio Bolsonaro disse bem, ele se limitou a noticiar fatos e relatar os crimes pelos quais o Nicolás Maduro foi preso e é processado internacionalmente, sem realizar imputação criminosa direta contra o Lula. Isso é uma defesa juridicamente sólida. Essa acusação contra o Flávio é uma bela de uma forçação de barra. Você pega um post de oposição, estica ao máximo a interpretação daquilo ali e transforma aquilo ali em inquérito criminal. Né? A abertura de um inquérito não significa que há um crime, significa que alguém com poder suficiente entendeu que valia a pena te aborrecer com isso naquele momento. E nesse caso específico, esse alguém é o Alexandre de Moraes, que foi acionado pelo Ministério da Justiça do Lula sobre um post que critica o Lula. E quem é o relator? É ele, Moraes, que salvou, abre aspas, salvou a democracia nas eleições que deram vitória a quem? Ao Lula. Aliás, eu procurei sobre se o Moraes foi sorteado para tocar esse processo aí do Flávio Bolsonaro. Não tem nada na decisão, mas saiu na CNN que sim, que teria sido por sorteio. É muito azar do Flávio, né? Mais uma vez o Alexandre de Moraes ser sorteado. Mas agora eu vou falar do elefante na sala, que é o contexto eleitoral disso aqui tudo. Isso aqui não estaria acontecendo, pessoal, se não tivéssemos uma eleição presidencial esse ano e se o Flávio não fosse o principal nome da oposição para essa eleição. Né? As pesquisas mostram que o Flávio e o Lula estão ali disputando os números cabeça a cabeça. Então ele é um candidato que está sendo, se mostrando pelo menos competitivo. E curiosamente, a abertura desse inquérito vem exatamente agora, 6 meses antes da eleição, com base em um post de 3 meses atrás. Mas por que agora? Se isso já tem 3 meses. O post é de janeiro. A decisão do Moraes é de agora, é de abril. O que mudou? Bom, o que mudou é que as pesquisas mostraram que o Flávio está se mostrando competitivo. Tá? Então, isso não foi uma coincidência, isso é já um padrão. Né? O pai, o Jair, foi declarado inelegível. Agora, eu suponho que possa estar se iniciando o mesmo ciclo de perseguição contra o filho. Né, o instrumento é sempre o mesmo, é o aparato judicial sempre usado para criar dificuldades, constrangimentos, custos políticos e, no limite, a inelegibilidade. Bom, e por falar nisso, por falar em inelegibilidade, circulou bastante essa semana uma declaração de um especialista em direito eleitoral dizendo que se o Flávio for condenado por calúnia nesse processo aí, ele poderia ficar inelegível. Então, isso assustou muita gente. Então, deixa eu explicar isso com calma, porque tem alguns filtros aqui pelos quais essa teoria precisa passar. Primeiro, para gerar uma inelegibilidade por essa via, precisaria haver uma condenação penal transitada em julgado. O que significa? Uma condenação que passou por todas as instâncias recursais, da qual não caiba mais recurso. E isso pode levar uns bons anos. Mas a eleição já é agora, é em outubro de 2026. Eles teriam que iniciar um processo
e encerrar esse processo em 6 meses, o que eu acho muito pouco provável, certo? Então, essa é a minha primeira impressão. Segundo, nesse caso de calúnia, existe a possibilidade de transação penal, que encerra o processo sem gerar uma condenação. Tá? Quando o crime tem pena máxima de até 2 anos, o sujeito é primário, de bons antecedentes e não se beneficiou de transação penal nos últimos 5 anos, pode haver a transação. Então, paga uma multa ou cumpre uma pena restritiva de direitos, uma prestação pecuniária, uma prestação de serviço à comunidade, enfim, e tudo acaba ali, não tem condenação nenhuma. Então, isso pode vir a acontecer também. E terceiro, mesmo que o processo avance, eu não vejo, né, como haver esse trânsito em julgado antes de outubro de 2026. Né? O inquérito ele já está com prazo de 60 dias, né? Tudo bem, ele pode ser que encerre antes, claro. Mas, enfim, depois vem eventual denúncia, né, instrução, sentença, recursos. Enfim, a eleição é em outubro, pessoal. Está muito apertado para tudo isso acontecer. Então, o que existe, portanto, não é um risco jurídico real de inelegibilidade antes das eleições. O que existe é um risco político real de manchete, de desgaste, de fazer o nome do Flávio circular associado à palavra inelegível no ano eleitoral, e esse efeito já foi alcançado, né? É um desgaste. O que a gente está vendo aqui é um padrão, né, que sempre se repete. Os candidatos competitivos da oposição sempre viram alvos de processos, de inquéritos, de investigações, né, nesse timing eleitoral, né, bem preciso. E assim, o pior de tudo é que quem opera essa estratégia é o próprio Poder Judiciário, que deveria ser neutro, que deveria ser o árbitro entre as partes, né? Não deveria ser um instrumento a serviço de um lado. O Moraes ele recebe o pedido do Ministério da Justiça, do Lula, abre o inquérito contra o adversário do Lula, a PF do Lula investiga e o Moraes julga. Então, em qualquer democracia séria do mundo, isso geraria um pedido automático de impedimento por suspeição. Mas isso, infelizmente, já se tornou o padrão. Beleza, pessoal? Vamos deixando aí o joinha na live, deixando seu comentário para ajudar aí o algoritmo da live. Bom, lembrando que os superchats acima de R$10 vão ser lidos no final do programa. Vamos para a nossa última pauta. Sabatina do Jorge Messias, né? A gente já falou na semana passada sobre essa sabatina, a gente falou né, que ele é o atual advogado-geral da União, né, o chefe da AGU, que é o órgão que representa juridicamente o governo federal, e ele foi indicado pelo Lula para ocupar uma cadeira no STF, né? O Messias, que, como vocês sabem, era aquele estafeta da Dilma, que foi levar o papel para o Lula para usar em caso de necessidade, né? Então ele foi conhecido como Messias da Dilma. Bom, ele está sendo recompensado agora, foi indicado para o STF, e a sabatina dele do Senado está sendo marcada para o dia 28 de abril, ou seja, daqui a 9 dias. Na live passada, a gente mostrou um parecer que ele assinou como chefe da AGU, um parecer que ele assinou favoravelmente ao que tecnicamente se chama de assistolia fetal, que é, em linguagem simples, a indução da morte do bebê dentro do útero, mesmo em bebês com mais de 22 semanas de gestação, que já tem viabilidade de vida fora do ventre. Então, nesse parecer assombroso, ele defende que a mulher teria o direito de pedir pela morte do bebê, em vez de simplesmente ser feito o parto prematuro e o bebê ser entregue para adoção, né? Mas, bom, não é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque a gente já falou disso na semana passada. Hoje eu quero tratar de algo que aconteceu nos últimos dias envolvendo o Messias e que revela muito sobre quem é esse homem que está aí prestes a ser confirmado no cargo mais importante do judiciário brasileiro. Então, não bastasse a questão dele ter assinado o parecer favorável à assistolia fetal, ainda tem mais essa que eu vou explicar para vocês agora. Deixa eu pegar aqui. Ó. A AGU notifica o X para remover posts sobre o PL da misoginia. Notificação partiu de pedido feito pela deputada Érica Hilton. Alega que publicações misturam informações de 2 projetos diferentes e provocam pânico moral. Perfis notificados incluem jornalista e humorista. Bom, então, na terça-feira passada,
dia 14 de abril, a AGU, né, a mesma AGU, chefiada pelo Jorge Messias, enviou uma notificação extrajudicial para o X, que é o antigo Twitter, pedindo a remoção de publicações que falavam sobre o chamado PL da misoginia. Deixa eu explicar aqui rapidamente o contexto para quem não acompanhou. Recentemente, o Senado aprovou um projeto de lei que equipara a misoginia ao crime de racismo. Então, quando esse projeto começou a circular nas redes sociais, muita gente ficou assustada com um trecho específico que previa uma punição para quem divulgasse informações que, mesmo sendo verdadeiras, fossem associadas a estereótipos negativos sobre mulheres. Muita gente compartilhou esse trecho, né, dizendo que ainda que você compartilhasse informações verdadeiras, você poderia ser processado. Então, muita gente compartilhou esse trecho, preocupado, com razão, com o potencial de censura que uma lei assim poderia ter. A AGU e os defensores do projeto dizem que esse trecho não estava no projeto que foi aprovado, mas sim num outro projeto diferente que foi arquivado. Tudo bem. Então, o pessoal não entendeu ali exatamente, não teve aquela... Eles estão dizendo que é uma organização que coopera entre si para divulgar fake news. Não, o pessoal simplesmente não entendeu. Havia dois projetos, né, semelhantes, e esse outro projeto, que não foi à votação, previa isso sim, porque eu vi. Mas, bom, em vez de simplesmente a AGU ir a público corrigir as informações, né, em vez de publicar uma nota de esclarecimento, em vez de usar os meios legítimos do debate, a AGU resolveu notificar o X e pedir a remoção das postagens. Os usuários, né, dentre eles havia até uma jornalista, eles receberam um e-mail do X avisando que as contas deles eram objeto de notificação extrajudicial com pedido de remoção de conteúdo enviada pela Advocacia Geral da União. Saiu um deles, o perfil, cadê? @Léo Lins Humor, é um perfil que faz a paródia do Léo Lins, não é o do Léo Lins, é uma paródia. Aí ele publicou que ele recebeu isso aí, esse e-mail do X. Então esse e-mail, né, dizendo, né, com aquele clima assustador que a gente já conhece, né, das decisões do Moraes, não podemos oferecer informações adicionais sobre esse processo, nem dar aconselhamento jurídico sobre como proceder. Pensa bem, você é um cidadão comum ou é uma jornalista, né, recebe um e-mail avisando que o governo federal quer tirar o seu post do ar. Pessoal, na boa, isso intimida, isso amedronta, né? Esse é o efeito que eles querem. Mesmo que a notificação extrajudicial não tenha força de lei, o recado está dado, não tá? Né, olha, o governo está de olho em você. E quem foi que pediu isso aí? Érica Hilton, do PSOL, né, que celebrou essa medida publicamente. E a AGU simplesmente atendeu. A AGU, que deveria ser o advogado do povo brasileiro, se transformou no braço jurídico particular de intimidação de um parlamentar governista que não gostou de críticas na internet. Mas aí veio a parte mais reveladora dessa história toda. Essa repercussão foi enorme, a direita reagiu, os jornalistas protestaram, e o nome do Jorge Messias começou a circular de forma muito negativa, justamente às vésperas da sabatina dele no Senado. E o que aconteceu? No dia seguinte, na sexta-feira, dia 17 de abril, a própria AGU enviou uma segunda notificação ao X, dessa vez pedindo que o X não removesse posts de jornalistas. A AGU recua e pede ao X para não remover posts de jornalistas. Nova notificação ocorre após reação negativa a pedido de remoção de conteúdos sobre PL da misoginia, incluindo posts de Madeleine Laxco. Ou seja, a AGU tentou censurar e, quando viu a bomba explodir na sua própria mão, mandou uma segunda mensagem dizendo: opa, censura, mas jornalista não, tá? Pessoal, isso é tão sério quanto é patético. Primeiro, liberdade de expressão não é privilégio de jornalista. Todo cidadão brasileiro tem esse direito garantido pela Constituição. Um cidadão comum que comentou o assunto nas redes tem o mesmo direito que uma jornalista credenciada. Tá? A tentativa de salvar os jornalistas
enquanto mantém a ameaça sobre os demais, não é um gesto de respeito à imprensa. Isso é uma manobra política calculada para reduzir o estrago. Isso é contenção de danos. Segundo, e esse é o ponto central, por que a AGU voltou atrás? Por convicção? Por respeito à liberdade de expressão? Claro que não. Voltou atrás porque a sabatina do Messias é no dia 28, é daqui a 9 dias. Voltou atrás por motivos pessoais. Usou a máquina pública para atender a uma demanda pessoal, porque ficou politicamente inconveniente. O senador Mourão, por exemplo, que já disse que vai votar contra a indicação do Messias, ele recebeu o próprio Messias para uma reunião e manteve o seu voto contrário. Outros senadores também sinalizaram desconforto com o Messias. Então, esse episódio aqui da censura virou, às vésperas da sabatina, virou mais um peso nas costas do Messias para ele suportar. Tá? Exatamente, veio no pior momento possível para ele. Então, o recuo não foi por princípio, porque ele é um cara muito democrático, não. Foi por interesse pessoal puro e simples. O instinto do Messias, perceba, o instinto dele primeiro ali foi censurar. A mão dele se moveu para apertar o botão da censura. Ele só parou porque ele olhou para o calendário e viu que tem uma sabatina marcada ali. Simples assim. O Messias de verdade é o primeiro, é o censurador, e não o segundo. Então isso é o caráter dele sendo revelado. Né? Quando uma pessoa age e depois volta atrás, não porque percebeu que errou, mas porque percebeu que ela vai ser prejudicada, aí você está vendo quem ela realmente é. Ela é a primeira e não a segunda. Agora pensa, se isso é o que o Messias faz como advogado-geral da União, onde o poder dele é muito limitado, uma notificação extrajudicial, né, te dá um susto, né? Mas ela não tem força de lei. Se ele faz isso como a AGU, o que você acha que ele pode fazer quando ele tiver uma toga do Supremo, um gabinete no STF? O poder de bloquear, não um perfil, não tirar do ar uma postagem, mas de bloquear plataformas inteiras, como o Moraes já fez, de bloquear o X inteiro, derrubar o Rumble, mandar prender sem contraditório, proibir conteúdo ali com canetaço. O Antagonista publicou hoje uma matéria dizendo, olha, Messias ensaia para censurar no STF. Então, tá dizendo tudo aí. Então, por enquanto, o máximo que o Messias pode fazer, por enquanto, é amedrontar com uma notificação. O pior, esse artigo aí está dizendo, o pior está por vir. Porque se o Senado confirmar essa indicação no dia 28 de abril, o Messias vai para o Supremo. E vai com vitaliciedade, ou seja, vai ficar lá até os 75 anos, sem precisar agradar mais ninguém, sem sabatina pela frente, sem eleição, sem nada, sem prestar contas. Pessoal, a sabatina é dia 28, ainda dá tempo do Senado dizer não a essa indicação. Eu não sei se vai acontecer, mas eu sei que a pressão pública importa. Tá? Então compartilha essa live, fala com quem você conhece, leva esse assunto, pessoal, para fora da bolha. O parecer sobre a assistolia fetal que eu mostrei na semana passada, com o documento completo, eu pretendo essa semana colocar no meu Substack. E eu vou avisar aqui no YouTube quando estiver pronto, porque aí vocês compartilham lá com os senadores, compartilham no WhatsApp, eu vou deixar aberto para não assinantes. Tá? Qualquer pessoa vai poder ler e compartilhar.